Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do Estado do Rio de Janeiro, o presidente, Dr. Marcelo Dayer, o secretário-geral, boa noite, secretário-geral, Dr. Bruno Heckenhoff, e ao Dr. Frederico Lucas, que será o moderador hoje, né? Eu vou falar sobre telemedicina, né, todas as modalidades, todas as questões aí atinentes a esse tema, que é um tema muito latente, né, e que nos últimos dias está gerando muita dúvida, né, não só para os cirurgiões plásticos, mas para todos os médicos em geral, e também não só do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, porque a gente está vivendo, né, uma situação completamente atípica, né, para todos nós, que está impactando a clínica de todo mundo, né? E hoje a gente tem uma hora aqui para tentar tirar todas as dúvidas. A gente já recebeu algumas dúvidas, né? Algumas perguntas. Que a gente vai começar respondendo por elas, mas vocês podem, ao longo, né, daqui da nossa conversa, mandar questão, mandar alguma outra dúvida, enfim, para a gente fazer uma troca aqui, né, porque nos últimos dias, os pareceres que eu tenho emitido, enfim, todas as notas, têm sido sempre até com o horário que elas são emitidas, porque a cada dia que passa uma normativa diferente, uma publicação de uma autoridade diferente, muitas vezes uma entrevista, né, num meio de comunicação também gera muita dúvida. Então, eu, assim, vou tentar, sendo bem positiva e o mais específica possível, orientar vocês e responder as dúvidas, né, no sentido, da melhor forma possível, né, lembrando que a parte ruim, né, que eu não tenho como minimizar ou tentar interpretar de uma forma que seja menos rígida para o médico, às vezes é inevitável, né? Eu costumo dizer que, assim, a gente orienta da melhor forma, a gente já conhece, né, muitas das vezes, como se desdobra aquele assunto, né? Telemedicina não é novidade, né? O que muita gente que não está há tanto tempo nessa área talvez não saiba, mas já existe normas, né, a respeito desde 2002, e a telemedicina já é praticada assim no Brasil, né? Só que muita coisa que tinha sido mais normatizada, né, numa resolução de um tempinho atrás, de uns 2 anos atrás, foi revogada. E aí, quando veio essa pandemia, né, e toda essa mobilização, ela trouxe todas as dúvidas, porque ela acabou não sendo totalmente regulamentada, totalmente regularizada. Existe uma resolução de 2002 que está em vigor, mas ela é muito curta, pouco abrangente, então a gente ela nem prevê essas modalidades que hoje são previstas, né? Então, a gente vai tentar dar algumas dicas, né, talvez, de como tentar se proteger e voltar, né, a fazer a roda girar, voltar a trabalhar sem infringir de forma antiética, né, qualquer normativa, qualquer orientação. Eu acho que é importante fazer um breve histórico aí de tudo isso, né, para a gente chegar ao ponto o principal de hoje, né? Bom, com a determinação, né, do estado de emergência, do estado de calamidade e da determinação das autoridades, né, estaduais e municipais
a respeito do atendimento médico, do atendimento clínico, das cirurgias eletivas, enfim, houve uma série de publicações, né? Houve o ofício do Conselho Federal de Medicina para o Ministério da Saúde, houve a portaria do Ministério da Saúde, que, aqui vai um parênteses, não tem competência para regularizar a telemedicina. Não será, né, essa portaria, né, que vai fazer com que a telemedicina seja regulamentada dessa forma, né? Inclusive o CFM deixou bem claro que ficaria a critério de cada regional, cada Conselho Regional de Medicina, normatizar e, enfim, dar orientação, né, aos seus profissionais, né, aos profissionais da categoria daquela jurisdição. E o que aconteceu nas últimas semanas? Nós temos exatamente 6 conselhos regionais que emitiram normas, que publicaram resoluções, né, com normas acerca da telemedicina e das modalidades da telemedicina, né? Alguns deles mais profundos, outros superficiais, deixando sempre a responsabilidade, a escolha final para o médico, né? E o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro também publicou uma resolução, a Resolução 305, que normatizou a telemedicina no Rio de Janeiro, né? Então, eu vou me ater hoje a essa especificidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Porque existem, como eu falei, outras resoluções do Estado de Tocantins, de Sergipe, Rondônia, Bahia, Distrito Federal. Todos esses conselhos regionais publicaram resoluções. O Estado de Pernambuco, a Bahia e Tocantins também publicaram recomendações também acerca da telemedicina, também falando de teleconsulta, que hoje acaba sendo o problema, né, o questionamento maior da telemedicina. E por conta disso a gente vai tentar se ater, porque não tem como falar de todas as especificidades de todos os estados, então a gente vai se ater à jurisdição do Estado do Rio de Janeiro, né? Bom, vou responder a primeira pergunta aqui. Tá tão pequenininho. Aqui, ó. Tá. Aqui, Márcia. Bom, a primeira pergunta aqui: se já existe alguma normatização sobre a teleconsulta pelo CRM ou pelo CFM? Pelo CFM existe a resolução de 2002, que está em vigor, mas ela não é profunda, ela é muito antiga, né? Porque a gente sabe que telemedicina tem tudo a ver com tecnologia, com evolução, com modernidade, né? Então, ela é uma resolução de 2002, porque a outra resolução que foi revogada, que já era bem mais próxima da nossa realidade hoje, né, de 2020, ela foi revogada, então não se pode contar com ela. O que ela deixou para a gente foi um pouco da direção que a gente imagina que a própria regulamentação que será emanada, porque a telemedicina veio para ficar. Óbvio que depois que tudo isso passar, muito provavelmente outras questões serão levantadas e ela vai ser regulamentada de uma forma tranquila, né, sem efetivamente ter sido jogada da forma que foi, por conta da necessidade dos médicos, da necessidade da população, da necessidade do país, que entrou num estado de calamidade, num estado de emergência, se portar e tentar diminuir o contágio, né, pelo Covid, enfim, proteger a população e tudo mais. Já o CFM, ele não emitiu nenhuma resolução, ele simplesmente
diretamente com o Ministério da Saúde, né, disse que, de forma através do seu ofício, né, que o uso da telemedicina, né, ele seria utilizado já de uma forma ética e deveria ser implementado e deveria ser regulamentado pelos seus regionais, pelas suas jurisdições, respeitando as autoridades municipais e governamentais, né, porque a gente sabe que as decisões, os decretos estão sendo bem diversos, né, em cada localidade. No Rio de Janeiro, especificamente, a quarentena foi decretada e ela agora foi prorrogada, inclusive, né, para o final de abril, e isso tem gerado muita preocupação, porque o impacto nas clínicas foi muito grande. Bom, como podemos proceder nos casos em que existe necessidade de exame físico? Bom, essa é a pergunta que todo mundo faz, né? A gente recebeu algumas nesse sentido, porque a teleconsulta, para uma consulta de psiquiatria, né, de um paciente que já esteja em tratamento ou que esteja fazendo acompanhamento terapêutico, é factível e não há nenhum prejuízo. Uma teleconsulta para um paciente ou uma paciente de cirurgia plástica, onde você, na qual, né, na consulta que você teria que fazer uma anamnese, fazer um exame físico, ver pele, ver o tamanho, existem impeditivos que incapacitam mesmo o médico, um cirurgião plástico, realizar uma teleconsulta, e daquela teleconsulta ele dar continuidade ao atendimento. Olha, você já fez a sua consulta, sua avaliação, pede de exames, ele traz de volta os exames e dali ele marca uma cirurgia. A gente sabe que isso não é, além de não ser ético, não é possível. Por melhor que seja a sua plataforma, por melhor que seja a qualidade da sua imagem, você não consegue fazer uma avaliação física de uma paciente, seja pelo tamanho da prótese, seja pela proporção daquela imagem, daquela pessoa. Você não consegue, mesmo de face, né, um nariz, uma pálpebra, não há como fazer essa avaliação sem o exame físico. O que nós temos feito, né, numa orientação no sentido de dar continuidade ao atendimento de pacientes que já são pacientes. E por que isso? Porque na resolução publicada pelo CREMERGE, eles são muito diretos em proibir a teleconsulta para primeiro atendimento, né? Ou seja, o médico não está de acordo com as normas do seu Conselho Regional, ou seja, do CREMERGE, isso vale para o Estado do Rio de Janeiro, que essa resolução 305 é do CREMERGE, atender ou divulgar que está realizando teleconsultas e atender pacientes de primeira vez. O que a gente tem feito no sentido de viabilizar esse contato com o paciente, que às vezes está em casa por conta da quarentena, e aí resolve que quer fazer aquela plástica, ou já tinha pensado em fazer aquela plástica e quer entrar em contato com o médico? O que ele pode fazer? Ele pode fazer quase que uma pré-consulta, né? Que, na verdade, criou-se esse nome da pré-consulta, ou fazer uma divisão da primeira consulta, né? Porque não há como dar início a um procedimento de cirurgia plástica com atendimento virtual e eletrônico. Não dá para fazer. Então, é muito importante que não haja essa divulgação no sentido de teleconsultas para pacientes de primeira vez para cirurgia plástica. A gente não está falando de um paciente que
está queimado, que se queimou, e aí ele pegou a indicação de um outro, de uma pessoa, de um outro paciente ou de um outro médico, pegou o telefone daquele médico e entrou em contato. Aí a gente está falando de outra coisa. Por exemplo, casos também em parceria com a oncologia, pacientes que vão realizar a cirurgia oncológica de retirada de um tumor e querem fazer a reconstrutiva junto. Não há problema em fazer isso. A paciente poderia fazer uma reconstrutora num outro momento cirúrgico, num outro tempo cirúrgico? Poderia. Porém, na questão do benefício da paciente, se ela já vai correr o risco, né, de dar continuidade ao tratamento oncológico e fazer a cirurgia, o cirurgião plástico estar presente e fazer naquele momento, né, a reconstrução, isso é benéfico para aquele paciente. Então, eu não estou falando desses casos, que esses casos existe a fundamentação para que ele seja feito. O que a gente está falando são cirurgias, uma cirurgia de face, uma cirurgia de nariz ou uma prótese de mama, que são cirurgias eletivas e que o risco desse paciente, né, no atual momento, fazer essa cirurgia já é grande, ainda mais para o médico que estará no estado do Rio de Janeiro, indo contra a resolução do CREMERGE, tá? Outra pergunta aqui. É permitido anunciar ou postar nas redes sociais essa nova modalidade de serviço prestada pelo médico, a teleconsulta? Então, gente, as normas emanadas pelo CFM, né, a resolução que fala sobre a propaganda, a publicidade médica, nada disso mudou. Isso tem que ser observado e continua valendo. Ou seja, a ética na publicidade e na propaganda, ela deve existir. O médico pode divulgar que faz o teleatendimento, ou a teleconsulta, o telemonitoramento, enfim, uma das modalidades da telemedicina? Pode. Ele pode divulgar, mas ele não pode divulgar preço, ele não pode divulgar uma série, ou não pode divulgar o antes e depois, ele continua, as regras de publicidade, propaganda, marketing médico, elas continuam valendo, né? E elas valem também para a telemedicina, que está autorizada. Então, a resposta é sim, pode anunciar, porém, o anúncio médico é um anúncio muito limitado, muito regulamentado e deve ser observado para que não haja nenhuma infração ética, né, enquanto você fizer essa divulgação, tá? Outra pergunta. A teleconsulta pode ser feita gratuitamente, o que inevitavelmente acontecerá por parte de alguns colegas. Seria legal? A teleconsulta pode ser feita gratuitamente? Pode. Indico fazer isso? Não. Indico divulgar isso? Também não. As minhas orientações, de modo geral, elas são mais conservadoras, sim, porque eu trabalho com direito médico, mas eu atuo na defesa médica, né? Eu atuo, nesses 18 anos aí, na defesa do médico. Então, a minha visão é a visão de proteção do profissional médico, tá? Então, claro, existem os pacientes mal intencionados, e esses mal intencionados vão entrar com o processo de qualquer maneira, mas a gente preza, né, pela consultoria, pela orientação, no sentido de uma proteção para minimizar e tentar evitar, da melhor forma possível, o que os problemas aconteçam, ou facilitar para aquela pessoa que às vezes está na dúvida se vai entrar ou não vai entrar, e aí resolve entrar. Então, não façam consulta gratuitamente. É um trabalho como outro trabalho. É uma consulta como outra consulta. Qual é a questão da teleconsulta? Você tem que avisar tudo com muita antecedência para o paciente, né? Ou seja, quando ele ligar e quiser fazer, ele vai ter que saber o valor dessa consulta, ele vai ter que saber que vai ter que realizar uma consulta fisicamente. Não tem como você vender, anunciar essa teleconsulta sem que o paciente saiba que ele irá precisar
fisicamente estar com você para dar continuidade àquele tratamento. O que pode acontecer na prática? A gente sabe que o paciente ele escolhe o médico não só porque foi indicado, não só porque é um médico conhecido, às vezes, e principalmente no contato da cirurgia, no contato do papo, né, daquela conversa, ele tem uma empatia, sente uma segurança e tudo. Então, eu não vejo nenhum problema de uma pré-consulta, né, de um teleatendimento ser feito no sentido daquele paciente conhecer o médico, daquele paciente tirar dúvidas sobre procedimento X ou Y. Porém, essa consulta, mesmo sendo a pré-consulta, porque a gente sabe que ela terá a necessidade de uma nova consulta física, né, ela tem que ter toda a burocracia e toda a normativa sobre teleconsulta normal, uma teleconsulta que você faria para diagnosticar ou efetivamente receitar algum remédio, ela tem que ter a mesma formalidade, porque se você não estiver resguardado, anotando todas as informações que você deu, informando para o paciente que aquela teleconsulta em cirurgia plástica não pode ser uma consulta considerada consulta completa, que que uma vez decidido por aquele procedimento, você tem que ver o paciente, você irá escolher o tamanho da prótese pessoalmente, você tem que ver a pele daquele paciente, você tem que mostrar, deixar muito claro para o paciente tudo aquilo. Você tem que deixar muito claro as limitações que a teleconsulta tem e que você só vai concluir aquilo fisicamente, numa consulta fisicamente. Agora, se você vai cobrar metade do valor porque é aquela pré-consulta e a outra metade na consulta física, é uma coisa. Se você vai cobrar mais ou menos, é a critério de vocês. Em relação a planos de saúde, inclusive, antes de formalizar a teleconsulta, eu oriento que você entre em contato com aquele plano de saúde, caso seja alguma cirurgia que efetivamente vá ter algum reembolso ou um procedimento que tenha algum reembolso, para ver se aquele plano de saúde vai cobrir isso, senão você tem que cobrar de forma particular. Vamos ver aqui outra. Tá, aqui. A teleconsulta, o preço da teleconsulta seria o mesmo preço da consulta presencial? Gente, só para falar uma coisa, o doutor Frederico, Lucas, ele está fazendo a mediação, está mandando as dúvidas, eu estou vendo que tem muita dúvida, e a gente agradeço a presença de todos, né? Já bateu quase 100 pessoas, a gente está recebendo muitas dúvidas. Eu vou tentar, mesmo que a gente ultrapasse um pouquinho o tempo, depois responder na medida do possível. Se a gente precisar, a gente pode depois, em outro momento, tirar mais dúvidas. E o doutor Frederico eu não consigo ler ao mesmo tempo e responder as perguntas, então por isso que eu tenho que parar, às vezes, um pouquinho. Então, não... Tá. Bom, vamos lá, aí voltando, né? O preço da consulta seria o mesmo preço da consulta... não, desculpa, já pulei uma pergunta. A teleconsulta pode ser feita... o preço da teleconsulta pode ser o mesmo preço da consulta presencial? Pode. O preço da teleconsulta, ou da sua consulta, ou da pré-consulta, ela pode ser o preço que você determinar, o preço que você definir. Eu penso uma questão, se você... reduz muito o preço da sua teleconsulta, né, considerando que você vai gastar mesmo uma hora e meia, e que muito provavelmente terá que fazer uma consulta física, a ponderação, né, é muito importante nesse valor, porque é um trabalho da mesma forma, você tem que valorizar o seu trabalho. Se você não valorizar o seu trabalho, a pessoa não vai valorizar o seu trabalho, e aquela teleconsulta que você realizar, ela pode ser o suficiente para o paciente também, assim, não senti muita firmeza nesse médico, acho que eu nem vou... Me indicaram esse, mas me indicaram outro, aí como eu já não gostei muito dele na pré-consulta, eu não vou continuar com ele. E aí você gastou o seu tempo, você atendeu aquele
aquele paciente e não recebeu por isso. Então, a minha orientação é sempre no sentido de não fazer, e muito menos divulgar isso, publicar isso, porque aí você sim está infringindo o código de ética mesmo, né? Então, assim, se você fizer um arranjo dessa pré-consulta com uma consulta física, né? Porque isso é que tem que ficar mais claro e tem que ficar para vocês fixamente. O CREMERGE, ele vedou ao médico a realização de primeiro atendimento através de teleconsulta, né? Quiçá, aí você começa a fazer os desdobramentos para cirurgias eletivas e procedimentos que já pela autoridade do próprio governo, do próprio município, estão suspensas, né? Porque o que a gente tem que entender e frisar, e que eu acho que vale a pena até uma legenda aqui, é que isto tudo que eu estou falando para vocês vale hoje, dia 15 de abril, por conta do Covid-19 e de toda a situação que nós estamos passando. Todo o estado de emergência, de calamidade e cuidados que as autoridades estão tomando com a possibilidade do colapso do sistema de saúde, se ele vai acontecer ou não, se ele já acontece ou não, mas a verdade é que o cirurgião trabalha com centro cirúrgico, trabalha com pós-cirúrgico, eventualmente com CTI. Ele utilizar esses espaços num momento onde está, mundialmente, não é nem só do Estado, né? Onde a orientação é não fazê-lo, ele já está indo contra o bom senso e pode até não estar infringindo a ética se fizer isso de uma forma com todos os cuidados, com todas as proteções, seguindo as orientações do CFM, as orientações do CREMERGE, né, de todo o cuidado, de limpeza, de espaçamento entre pacientes, em não se atrasar, em fazer toda a limpeza da clínica, do consultório. Enfim, mesmo que ele siga todas essas regras, não tem como a profissão do cirurgião, não tem como o atendimento do cirurgião plástico pleno, né, completo, da primeira consulta ao pós-cirúrgico, ser feito tranquilamente no momento que a gente vive. Sem contar que também existe, agora foi publicado, né, um informativo da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que também dá algumas orientações no sentido, ela não é uma norma, né? Ela não tem força de lei, porém, falando como advogada que atua na defesa médica, ela pode sim prejudicar um pouco no sentido de que se o médico não seguir e não observar aquelas sugestões, ele pode sim ser questionado pelo paciente que eventualmente entrar na justiça contra ele, porque ele vai estar indo contra as orientações da própria sociedade dele, né? Ou seja, vocês têm que tomar muito cuidado e têm que estar muito atento a essas normativas. Eu sei que, assim, é muito difícil se manter atualizado. Às vezes a gente está fazendo um vídeo ou fazendo um parecer e naquele momento teve uma reunião extraordinária, teve uma publicação e aí aquilo muda um pouco. A gente tem médicos que atendem no estado do Rio de Janeiro e que também atendem em outros estados e que têm que observar normas de cada jurisdição. E a gente sabe que o trânsito, né, entre os estados não está tão fácil, então, de modo geral, o médico já está alocado no estado onde ele provavelmente vai ficar até tudo isso passar. Mas aí, quando tudo isso passar, muito provavelmente as coisas vão se modificar, né? Outra pergunta: como seria feito esse pagamento?
o pagamento ele vai ter que ser feito, muito provavelmente, por cartão de crédito, né? Porque não podendo haver o deslocamento, ou um cartão de crédito ou um depósito em conta, né? Existem algumas possibilidades, mas esse pagamento, aí é uma outra orientação minha, o ideal é que ele seja feito para confirmação da consulta, né? Ou seja, o paciente se interessou, quer fazer a consulta, ele vai ligar para o secretário, para a secretária, informa a agenda, o horário, ele faz o pagamento e aí o horário é disponibilizado para ele, a confirmação é feita para ele e ele é atendido, né? Porque a gente nunca sabe, você atender e depois esperar receber aquele pagamento não é o ideal. Então, a nossa orientação é sempre no sentido de que isso seja feito, seja depositado, e aí com aquele comprovante de pagamento, seja de cartão, seja de depósito, é feito, é confirmado o agendamento daquela teleconsulta. Né? Outra pergunta. Caso haja algum questionamento, quem responde? O médico ou o seguro de saúde que promove a teleconsulta? Bom, o que acontece? Os planos de saúde também logo se mobilizaram no sentido de viabilizar, né, a telemedicina, liberar as teleconsultas, cobrir ou não, enfim. Sempre que a gente pensa, né, em judicialização, em processo judicial, enfim, em responsabilização, o plano de saúde, ele vem subsidiariamente, né? Ele responde solidariamente, sim, se for o caso do médico ser um médico que está lá na listinha de médicos do plano de saúde, então ele vai, muito provavelmente, responder, porém a responsabilidade é do médico. Por quê? Porque a teleconsulta é um ato médico. A teleconsulta é um ato que vai ser praticado pelo médico. Por isso, todo cuidado é pouco. Toda precaução, prevenção e formalidade tem que ser feita. Né? Vocês vão ter aquela oportunidade de fazer, naquele momento daquele atendimento, o paciente entender que aquilo ali para ele não vai ser suficiente. Lembrando a vocês que eu estou falando especificamente da cirurgia plástica, né? O atendimento da cirurgia plástica, que aí a gente está falando de uma consulta com um objetivo de cirurgia ou de procedimento, enfim. Então, é outra realidade, é uma realidade específica de uma especialidade específica, né? Outra pergunta. O SUS está anunciando atendimento em massa por teleconsulta e a Unimed também. O que o médico deve fazer para saber se está protegido? Se você tem plano de saúde, ligue para o plano de saúde, enfim, o seu contato, né, com o plano de saúde, faça todos os questionamentos, se há cobertura, se não há cobertura, se vai ser reembolso, de quanto é o valor, quais procedimentos, porque pode haver plano de saúde que não permita para cirurgia plástica, por exemplo, né? Ou que não seja caso de cirurgia combinada com oncologia ou tratamento de queimado, enfim. É importantíssimo que vocês entrem em contato, o secretário, a secretária entre em contato para saber se o plano de saúde vai cobrir ou não, porque senão vocês vão estar sob o risco de não receber por aquele pagamento, por aquele atendimento, caso vocês não façam a cobrança anteriormente. Né? Tem outra pergunta. Tá. Muita gente não. Tá. Outra pergunta aqui. A resolução do CREMERGE não é inválida naquilo que transborda a regulamentação e o ofício do CFM, em especial a teleconsulta? Não é inválida, tá? O CFM já se posicionou, assim como o próprio Ministério da Saúde, no sentido de que a jurisdição, ou seja, os conselhos do Estado específico, ele vai fazer a normatização. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 20 estados. Então, aqueles conselhos regionais que não
emanaram nenhuma norma, que não publicaram nenhuma resolução, esses estão se guiando apenas pela orientação do CFM, pela orientação da autoridade, do Ministério da Saúde, ANS, aí você pode pegar todas as autoridades que vira e mexe publicam alguma coisa, mas estarão sobre a égide do seu próprio Conselho Regional. Não invalida nada, ao contrário, o CFM foi claro, dando esse poder, né, liberando para que cada conselho, né, dentro da sua jurisdição e da sua realidade, faça os ajustes e as normas necessárias. Por quê? Porque o Brasil é um país continental. O Brasil tem estados que têm pouquíssimos casos, tem estados que têm muitos casos, tem estados que já estão à beira de um colapso no sistema de saúde, tem outros estados que estão com muita vaga ainda e os hospitais estão tranquilos. Então, não existe isso. A resolução do CREMERGE ela é válida e ela deve ser observada. Não é assim o ideal, né? Porque às vezes a gente quer falar uma coisa um pouco melhor, mas não é minha culpa, é o que está escrito e bem claro. A teleconsulta para primeiro atendimento é vedada ao médico pela resolução do CREMERGE. Bom, eu tinha uma outra dúvida, foi se só no Rio de Janeiro tem essa vedação. Sim, só o Rio de Janeiro, só o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro vedou. Inclusive, numa outra consultoria, a gente, do estado do Tocantins, eles não só publicaram uma resolução também tratando de telemedicina, não tão profundamente quanto a do CREMERGE, mas eles também publicaram uma recomendação, e nessa recomendação eles recomendam e orientam, inclusive pacientes que já são pacientes e pacientes que são primeiro atendimento, né? Lembrando, gente, que sempre isso é válido para esse momento de pandemia, para a luta contra o Covid, e toda e qualquer norma que está sendo emitida, que está sendo emanada, vem, inclusive, com esta finalização sempre, né? Que isso está valendo para o momento que nós estamos passando. Outra dúvida. Ah, tá. Desculpa, gente, eu não estava lendo os nomes das pessoas que fizeram as perguntas. Eu vou passar a ler o nome agora. Agora, doutora Roberta Álvares Azevedo. Qual o instrumento mais adequado para realizar a teleconsulta? Qual seria o mais seguro em termos de sigilo médico? A melhor opção para o atendimento através de vídeo? Bom, instrumento adequado para realizar a teleconsulta, hoje a gente tem conhecimento, né, pela ação que houve em relação ao Zoom, que ele não traz essa segurança, né? Então, existem plataformas e existem empresas se especializando no atendimento para plataformas médicas, né, para que você consiga fazer esse atendimento. A gente não recomenda, né, o Zoom e o WhatsApp por conta de mais dificuldade e menos instrumentos e possibilidades de fazer gravações, de mandar imagens, né, de você efetivamente até mostrar um desenho, enfim, toda plataforma, né, que seja plataforma com vários mecanismos, vários instrumentos que você possa fazer a gravação. Outra pergunta que a gente recebeu anteriormente foi se pode ser gravada a teleconsulta. Pode ser gravada. Você tem que informar ao paciente e pegar a autorização desse paciente para isso. Eu costumo dizer o seguinte: se o paciente não te autorizar, é bom já desconfiar um pouquinho. Em que sentido? Você tem o dever do sigilo, né? É um direito do paciente. Então, você informando para ele que você formalizará aquele atendimento em forma de teleconsulta, porém, os padrões de sigilo médico-paciente serão atendidos, que não há nenhuma possibilidade, né, de haver
um vazamento, né, daquelas informações, e o paciente não acordar que aquela sua teleconsulta seja gravada, acho que é interessante pensar 2 vezes, porque a gravação da sua consulta, da sua teleconsulta, é, sem sombra de dúvida, o instrumento mais real, né, mais crível de que você prestou todas as informações, informou para aquele paciente que haverá necessidade de uma nova consulta, de uma consulta física, você informou, caso já seja um paciente seu, efetivamente, que você já esteja, que já tenha atendido e atendeu mais uma vez, que o termo de consentimento livre e esclarecido, ou o termo de consentimento informado, foi discutido, você colocou para ele e para ela todas as questões, você tendo isso gravado, isso é a melhor coisa, sem sombra de dúvidas, né? Então, pode sim, mas você tem que falar com o seu paciente antes, informar e pedir a autorização dele. Bom, outra dúvida aqui. A consulta pode ser gravada, essa aqui já respondi. A assinatura digital tem valor? Bom, eu não sei se todos estão familiarizados, porque nós, advogados, a gente tem assinatura digital, porque existem os processos eletrônicos, então a gente peticiona para você peticionar, para você juntar documentos e tudo, você tem que ter a sua assinatura, vem com um token, todo mundo faz isso na OAB. Os médicos que já praticam telemedicina já têm esse cadastro, porque quem não tem terá que fazer, e muito provavelmente terá que se deslocar para algum lugar, porque só o ICP tem autorização para essa chave, né, para essa assinatura. E para que seja realizada, né, essa assinatura eletrônica, e prestem atenção numa questão, uma receita assinada e carimbada e digitalizada, ela não está assinada eletronicamente. Você simplesmente digitalizou um documento, um papel que existe. Isso não vale para as receitas controladas, isso não é assinatura digital, tá? Isso você digitalizou, você escaneou um documento, né? E esse documento não tem validade de assinatura digital. Assinatura digital é outra coisa. A plataforma, no próprio site do CREMERGE, eles dão orientação e você pode utilizar a plataforma deles em caso de necessidade. Então, e é bem autoexplicativo, dá para entrar no site do CREMERGE para pegar essa orientação. Agora, não confundam a assinatura eletrônica, né, digital, com um documento digitalizado, tá? Você pode, em caso de ter que mandar você não ter assinatura eletrônica e ter que mandar uma receita, né, isso aqui é outra pergunta também aqui, você pode mandar isso por motoboy, você lacra o envelope, você pode fazer isso por alguma entrega, enfim, sem ter efetivamente contato com o paciente, que os correios estão funcionando, tem serviço de entrega, isso aí não inclusive há essa orientação, né? Não há essa vedação. Outra pergunta, doutor Jairo Casali, tudo bem? Haveria alguma forma de pressionarmos ou sensibilizarmos o CREMERGE quanto a essa postura? É um dos únicos CRMs no país que tem essa postura. Bom, é um dos únicos? Não, na verdade, por enquanto, é o único. Então, a orientação nesse sentido é a busca, né, através da sociedade, né, tentar um diálogo, tentar uma flexibilização, porque, assim, as orientações que a gente dá, ou a tentativa, né, de procedimentos ou de saídas, né, como a tal da teleconsulta sendo pré-consulta para um primeiro atendimento, a gente sabe que o que está acontecendo impactou e impacta na clínica de todos, né? A gente espera, trata, né,
da categoria como uma categoria séria, de profissionais sérios. Os que estão acostumados a infringir o código de ética, eles vão continuar infringindo. E é isso, normalmente, que deixa os bons médicos, aqueles que andam dentro das normas e que fazem questão de se posicionar de forma correta, ficam mais chateados, né, mais tocados exatamente por isso, porque aqueles que estão acostumados a fazer isso, já publica antes e depois, ele vai botar que faz teleconsulta para primeiro atendimento sem problema nenhum. E isso vai prejudicar, né, a clínica daquele médico que tem a postura correta. Então, qual seria a minha orientação? Mandar e-mail, ligar, pedir realmente nas reuniões, nos grupos de WhatsApp, um posicionamento, né? Buscar uma conversa com os conselheiros, de modo geral, eles são acessíveis, eles fazem parte dos grupos de WhatsApp, eles estão nas reuniões do CBC, enfim, dialogar mesmo, né? Para que, pelo menos, seja nesse período, né, que é um período crítico, no período da pandemia, o assunto da teleconsulta especificamente, né, porque a telemedicina em geral, as outras modalidades, né, elas já estão sendo utilizadas, elas precisam, né, ser utilizadas. O SUS está fazendo já maciçamente para evitar realmente que as pessoas se desloquem, mas não existe única solução e nenhuma solução. Tem que ser através das conversas, através do diálogo, através das trocas, né, de experiências e até mesmo de sugestões, né? Eu sempre digo isso. Eu acho que mandar um e-mail, mandar uma sugestão do que poderia ser feito ou como a normativa ser um pouco mais flexibilizada, faria com que os médicos ficassem mais à vontade para poder atuar, né? Sempre lembrando que a questão da publicidade, da divulgação, isso não mudou, tá? Todas essas orientações, todas essas legislações, todas essas notas, resoluções, decretos, enfim, isso tudo tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Tem a ver com o estado de calamidade, tem a ver com a decretação da pandemia mundial, e, por conta disso, essas normas, enfim, essas decisões, elas estão acontecendo. Agora, a telemedicina veio para ficar. Agora é a hora da discussão, agora é a hora de troca de ideias, de sugestões, porque ela vai ser regulamentada, sem sombra de dúvida, num futuro próximo, em definitivo, e acredito eu, para todo o território nacional. Então, agora é o momento da gente colocar isso, né, e questionar isso, para que isso, lá na frente, seja feito de uma forma mais maleável, né? Outra pergunta. Deixa eu ver aqui a pergunta. Podemos denominar a consulta como uma pré-consulta, defendendo a ideia de que, em seguida, o paciente deverá ir ao consultório? Então, gente, mais ou menos foi a orientação que eu passei nas últimas semanas, né? Que é uma forma muito importante de você deixar claro que a sua teleconsulta, a teleconsulta do cirurgião plástico, não consegue ser completa sendo teleconsulta. Vocês precisam do contato com o paciente, tá? Então, sim, tem que dizer isso para o paciente, e consulta defendendo a ideia de que, em seguida, o paciente deverá vir ao consultório. Isso aí não é nem ideia, não. Ele tem que saber que ele terá que fazer isso. Agora, se você vai cobrar por isso, ou se você vai fazer metade, ou vai cobrar 2 consultas, isso você tem que acertar com ele anteriormente, ele dá o ok e ficar bem esclarecido, né? O doutor Celso Boechat, inclusive, mandou aqui
Lembrando que o paciente também deve aceitar, sim, o paciente tem que aceitar o sigilo, a gravação, o termo de... Na verdade, assim, eu li já isso algumas vezes, de que o paciente, né, até mesmo pelas questões de bioética, pelas questões dos princípios, né, da autonomia do paciente, o paciente ele tem que acordar, ele tem que aceitar, né, aquilo que está sendo proposto, e de preferência, né, dependendo dos casos, até porque a gente está passando por um momento emergencial, por um momento sui generis, por um momento diferente, que nenhum de nós vivos aqui nessa geração passou, o paciente ele deve autorizar, ele deve anuir e, de preferência, solicitar determinadas coisas durante, né, essa consulta. Você tem que extravasar para o paciente, você tem que verbalizar para o paciente que toda formalidade daquela consulta, de uma consulta, será posta em prática, mesmo aquela consulta sendo uma teleconsulta. Enfim, o procedimento, né, os protocolos, eles são o caminho mais seguro para o médico atuar. Né? Você tem que ter os protocolos muito definidos e você não pode abrir mão deles nem numa teleconsulta. Né? Portanto, a orientação é sempre a anuência do paciente. Você pegue a autorização, você fale mesmo, seja repetitivo. Outra coisa, já recebi essa dúvida também. Se o paciente tiver com uma pessoa aqui do lado, como se estivesse levando um acompanhante, você tem que informar para aquele paciente que aquilo é uma consulta médica, que você tem o dever de sigilo, né, e que é um direito do paciente ter, né, aquele momento resguardado, se ela quer e autoriza a presença daquela terceira pessoa naquele momento, né? Porque vamos supor que seja um momento de entrega de resultado, né? E aí vamos pegar um exemplo mais complexo, assim, você tem um exame de HIV positivo, e aí aquela pessoa não esperava que você fosse falar aquilo, ou não viu o exame, e aí você tem um terceiro ali, né? Ah, Carolina, mas poxa, se já estava com um terceiro ali, ela já abriu mão do sigilo. Não. Verbalize. Faça isso verbalmente na sua teleconsulta, da mesma forma que eu oriento para que você pegue essa autorização, né, do acompanhamento de uma outra pessoa, aquela consulta por escrito, quando você está no consultório normalmente, eu oriento da mesma forma você fazer isso verbalmente quando a sua consulta for uma teleconsulta. Nós sabemos que as pessoas estão em quarentena nas suas residências. Você pode estar num ambiente e entrou uma pessoa, né? Enfim, você, em tese, vai estar lá num local resguardado, mas às vezes o paciente não. Né? Então, essa é uma dica importante que vale a pena registrar, tá? Outra pergunta, doutor Diogo Marzocco. A gravação da teleconsulta não deveria integrar o prontuário médico do paciente? Sim, ela integra, ela faz parte, sim, do prontuário do paciente, tá? Doutor Breno Roriz, todas as farmácias são obrigadas a aceitar uma receita digital assinada digitalmente? Eu não. A assinatura ela tem que ser eletrônica, tá? Se ela for com a chave do ICP Brasil, que é a autorizada, ok, vai aceitar. Agora, atentos para a questão da digitalização, porque às vezes é a palavra, né? Ah, é digital, é assinatura eletrônica, o meio é digital. Mas se você escanear uma receita que você assinou à mão e carimbou, aquilo ali é um documento escaneado, aquilo não tem valor, né? Ou é a receita física original, ou você tem uma assinatura eletrônica, tá? Outra pergunta, doutor Vinícius Melgaço. Qual a sugestão para o exame físico? Avaliação por fotos? Pedir para paciente mostrar a região? Bom, doutor Vinícius, eu falei isso um pouquinho antes. Exame físico é exame físico.
Eu gosto de dar esse exemplo. O INSS, que as pessoas falam que faz de tudo para não pagar, demora para pagar, autorizou a continuidade dos pagamentos dos benefícios sem realizar as perícias por conta da impossibilidade das perícias físicas. Então, a coisa é tão séria que o exame físico, o que tem que ficar bem claro aqui hoje é a teleconsulta, ela não pode ser realizada de forma plena sem a consulta física do paciente de cirurgia plástica, né? Então, não há substituição. Você nunca, assim, a orientação nossa, obviamente, nunca se dê por satisfeito com uma foto, com um zoom de câmera, com uma filmagem, ou mesmo que a pessoa tire a roupa na frente da câmera. Essa não pode, em hipótese alguma, ser considerado o exame físico. Tá? O exame físico ele tem que ser pessoal, não tem como abrir mão disso, e mesmo sendo o CREMERGE único a ter normatizado, pelo menos até a hora que eu entrei aqui, isso muito provavelmente vai ser passado adiante e é o que vai valer. Não, muito provavelmente, dentro da modalidade de telemedicina, teleconsulta especificamente, não vai haver a possibilidade, dentro da cirurgia plástica, de se fazer um simples atendimento por teleconsulta e marcar uma cirurgia, por exemplo. Né? Isso não é compatível. Né? Então, não há nenhuma analogia, ou, em hipótese alguma dessas sugestões, foto, vídeo, vai substituir o exame físico especificamente. Daí o porquê da necessidade de talvez chamar essa teleconsulta, considerando que é vedada a primeira consulta ao médico, ou seja, essa teleconsulta para uma primeira vez, se ela for uma pré-consulta, essa pré-consulta tem que informar, inclusive, isso para o paciente. E o paciente tem que aceitar fazer essa teleconsulta dessa forma. Tá? Vamos para mais uma pergunta, que o nosso tempo já está. A consulta pode ser feita por WhatsApp ou tem que ser feita por uma plataforma acreditada? Bom, essa aqui é a mesma pergunta. A plataforma não está determinada e nós orientamos que não seja feito pelo WhatsApp, tá? Exatamente porque o WhatsApp não tem as ferramentas ideais para a segurança daquela teleconsulta, tá? E o Zoom, por conta, né, aí eu não apurei essa informação, mas é uma informação que correu na mídia sobre o vazamento de dados na plataforma Zoom, então já ficou comprometida, a gente pelo menos não orienta mais, porém não há orientação específica de nenhuma plataforma, né? Então, assim, é importante você usar a que você se sentir mais seguro, ou que você já conhecer, ou se você conhece uma empresa, ou fazer até esse questionamento ao CREMERGE. Vocês podem, sim, sempre que necessário, e, aliás, nós no escritório fazemos isso, porque quando você pede um parecer, né, e vocês podem pedir isso a qualquer tempo e por qualquer motivo, né, ou tema, pedir orientação para o seu conselho regional. Eles vão responder e aí você também se protege no sentido de que você seguiu aquela orientação, né? Mas já existem muitos profissionais que têm utilizado algumas plataformas. Eu não gosto de nomear as plataformas ideais, eu prefiro falar aquelas que a gente prefere que não use, né? Porque não tem conflito de interesse com nenhuma, mas eu acho que a posição nesse sentido fica melhor. Mas o CREMERGE, com certeza, ele orientará o médico que solicitar essa ajuda, né? O doutor Celso Boechat botou aqui que está para sair uma resolução do CREMERGE e facilitando isso, né? Deve ser a questão dos exames, né, pré-operatórios. Mais uma pergunta. Sobre as prescrições, tá.
Doutora Silvia Baima, podemos, na pré-consulta, caso o paciente solicite, fornecer o orçamento do procedimento cirúrgico? Sim, pode. Porém, você fazer isso, não há vedação, né? E aquilo que não está vedado, em tese, você pode fazer. Né? Até porque aí a gente está falando de teleconsulta e de um atendimento, por exemplo, de um paciente com uma lesão grave que ele vai ter que ser atendido por você. Você vai ter que passar esse orçamento para esse paciente. A questão é você fazer uma avaliação de um primeiro paciente, o que em tese, né, já não é a orientação da resolução, porque o CREMERG deixou claro que o primeiro atendimento está vedado para teleconsulta. Você passar um orçamento, por exemplo, de uma prótese, sem nem ter visto aquela paciente, né, fisicamente de perto, isso pode gerar um problema no futuro, porque você pode detectar algumas coisas que você não detectou naquela anamnese, que você não detectou naquela teleconsulta, e que depois podem provocar uma alteração de valor, e aí é deixar realmente cheque em branco, porque o preço, uma vez determinado, estipulado, você não vai poder modificar, né? Então, considerando que essa pré-consulta não é uma consulta inteira, que é uma consulta que vai precisar de um complemento, esse valor, você talvez dê uma ideia de montante, mas não efetivamente o valor. Porque até mesmo para isso, a consulta física, ela é essencial. Né? Então, mais uma dúvida aqui. Bom, gente, a gente, na verdade, até já passou o nosso tempo. Eu queria agradecer. Foram muitas dúvidas, não conseguimos responder todas, mas na medida do possível eu vou mandar para o doutor Marcelo, para o doutor Frederico, para o doutor Bruno as respostas. Começou, né, essa sequência de lives aqui na página da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do Rio de Janeiro. Essa plataforma ela terá outros palestrantes, né, com aulas. Na próxima será pelo doutor Celso Boechat, né, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e ele vai falar aqui com vocês também. Obrigada mais uma vez para o doutor Marcelo Dayer, doutor Bruno Heckenhoff, doutor Frederico Lucas pelo convite. Espero que eu tenha ajudado, orientado vocês da melhor forma possível. Lembrando que tudo isso é de um momento que nós estamos passando, diferente, excepcional, e que todas essas normas, todas essas questões, elas estão absolutamente linkadas ao período que nós estamos passando, ou seja, quando isso passar, muito provavelmente elas serão atualizadas, revogadas, enfim. Então, é muito importante que todos estejam atentos e atualizados, tá? Bom, obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Então, boa noite para vocês, até uma próxima. Fiquem com Deus, fiquem bem.